Olá, internet! Eu sou o Yuri, professor, programador, cientista da computação, e essa aqui é mais uma videoaula minha sobre programação aqui na internet. O tema dessa videoaula é processamento de strings em linguagem C. Bom, antes de falarmos de processamento de strings, vamos ver o que é uma string, né? Qual é o conceito de string. Na linguagem C, strings são cadeias, sequências de caracteres, dados do tipo char, que terminam com o caractere /nulo, também conhecido como byte zero ou código ASCII zero, geralmente armazenados em vetores de caracteres. Então, até aqui a gente já trabalhou com strings, né, sempre declarando elas nesse formato aqui, né? Char, damos um nome para a variável, que nesse caso aqui demos o nome, né? E entre colchetes nós colocamos o tamanho da string, depois um ponto e vírgula. Bom, isso aqui não é novidade para vocês, né? Vocês já viram, né, a declaração de vetores, né? E sim, uma string, né, a gente armazena numa variável vetor de char. Nesse caso aqui, a gente tem um vetor de 50 char. Bom, em linguagem C, um vetor tem sempre seu tamanho fixo, né, fixo determinado em sua declaração. No nosso caso aqui, né, ainda aquele exemplo, né, a variável nome é um vetor de 50 char, né, portanto, ela cabe no máximo 50 caracteres. Quando a gente declara esse vetor, né, como está aqui, né, nesse formato no código, né, o programa em C ele vai criar na memória RAM, né, do programa, né, na memória RAM do computador, um espaço para esse vetor, um espaço sequencial na memória, né, como todo e qualquer vetor. No caso aqui, se o vetor tem 50 de tamanho, né, então vai ser lá na memória, né, um vetor de 50 char, começando na posição 0 e terminando na posição 49, que é o tamanho menos 1. Obviamente, quando a gente declara esse vetor como está aqui, o conteúdo dele é um conteúdo imprevisível, é o que a gente chama de lixo de memória, né? Apesar de o vetor ter tamanho fixo em sua declaração, uma string pode ser menor que o tamanho que o armazena. Então, por exemplo, a gente declara aqui uma variável nome, né, de 50 char, né, um vetor de 50 char, e manda ler esse nome, essa variável nome, com a função scanf, né? Utilizando, por exemplo, aqui %, abre colchetes, acento circunflexo, contra barra n, fecha colchetes, a gente permite, né, que seja lido uma string com espaços. Então, portanto, se ao encontrar esse comando aqui, né, o programa em si, ao executar esse comando, o usuário do programa digitar, por exemplo, a palavra João e teclar um Enter, na memória do programa, ele vai ser armazenado dessa forma, né? J, o an, o O e o contra barra N, significando aqui o fim da string, né? Então, observem que foram digitados 4 caracteres, os 4 caracteres foram armazenados no meu vetor, né, no meu vetor de char, e a quinta posição, que é a posição de número 4, foi colocado o contra barra 0, né, o contra barra nulo, significando aqui o fim da string, né, sendo que nas demais posições, então, permanece os valores que estavam antes, no nosso caso aqui, do nosso exemplo, lixo de memória. Todas as funções da linguagem C, o printf, o scanf, entre outras, eles sempre utilizam o caractere /nulo, né, o /0, para finalizar o final da string. Então, a gente vai perceber que o que vai acontecer? A função printf sempre vai usar, vai imprimir uma string, né? Ela sempre vai imprimir uma string, imprimindo caractere por caractere, até que nessa leitura de caractere por caractere, ou melhor, nessa impressão de caractere por caractere, ele encontre o /0 no final da string. Quando ele encontrar, significa assim, opa, aqui eu não devo imprimir. Simplesmente encerrou a string, encerra a impressão. Já o scanf, por exemplo, sempre que você lê uma string, né, ele vai pegar os caracteres digitados pelo teclado e ao final, quando você tecla Enter, né, ele adiciona o contra barra 0, né, ou barra nulo, né, no final da string que foi digitada. Bom, a remoção desse caractere /nulo faz com que funções como, por exemplo, o printf e entre outras, invadam o espaço de memória de outras variáveis, causando erros na execução do programa. Então, por exemplo, se eu chegar aqui na minha variável, né, nome,
e simplesmente remover esse contrabarra 0 da posição 4 que tinha, né, antes, o que vai acontecer? Se eu mandar imprimir, né, com printf a variável nome, ele vai imprimir o quê? Né? O printf vai fazer o quê? Ele vai imprimir o j, o ão, o 0. Nesse caso aqui foi substituído, né, o contrabarra 0 por um espaço, então ele vai imprimir e vai continuar imprimindo os demais valores, né, na posição 5, 6, 7, 8, 9, enfim, até que ele encontre novamente o caractere contrabarra 0 perdido em algum lugar da memória. Tá? Então, o que acontece? Remover o contrabarra nulo, né, do fim da string de forma manual, você acaba permitindo, né, que as funções que manipulam strings já existentes na linguagem C invadam o espaço de memória de outras variáveis. Nesse caso aqui, se entre a posição 5, que eu não sei aqui nesse caso o que tem, e a posição 49 do meu vetor de caracteres, né, da minha string nome, né, se eu não tiver aqui um caractere barra 0, ele vai invadir a próxima variável de memória. Nesse meu exemplo fictício aqui, a próxima variável de memória, né, seria a variável idade, aqui do tipo float, que conteria aqui um dado, né, por exemplo 1.82. Nesse caso, ele vai usar os 4 bytes da variável float, né, e se ele encontrar um zero, ali, um byte zero, que é o barra nulo, né, ele vai terminar a string. Mas todo esse lixo de memória aqui, ele vai imprimir. Para atribuir ou resgatar um caractere de uma determinada posição da string, basta a gente manipular o vetor. Então, por exemplo, a gente supondo esse trecho de código aqui, ó, nós temos a variável nome, que é uma string que cabe no máximo 50 caracteres, né? E ela já inicializa com a string João. Tá? Isso aqui é uma forma que nós temos de inicializar a nossa string, né? Aqui ainda, novamente lembrando, por mais que ela caiba no máximo 50 caracteres, a string que eu vou ter será essa daqui, né? J-O, ão, né? O e o barra nulo no fim, né? Uma string, um literal, né? Uma string constante descrita com aspas, né? Entre aspas, certo? Bom, se na sequência nós mandarmos, por exemplo, imprimir o vetor nome na posição 0, como um caractere, observe aqui o %C, a gente imprime o caractere da posição 0. Nesse caso, esse printf dessa linha aqui irá imprimir o caractere J. Se fizermos a mesma coisa na posição 1, então nós imprimiremos o caractere O. Observem aqui nesse exemplo que na sequência a gente atribui, nesse exemplo aqui, o caractere arroba na posição 2. Nesse caso, nós estamos substituindo a posição número 2, que é a terceira, né? A terceira posição da nossa string, que é pelo an, que tem o caractere an aqui, estamos substituindo ele por um arroba. Né? Observe aqui, o arroba é um char, né? Ele está entre apóstrofos, né? Ó, certo? E não entre aspas, né? Existe essa diferença, tá? Observem bem, né? Quando a gente trata string, nós estamos tratando ela, né? Nós estamos declarando elas com aspas. Quando nós estamos falando de um char, um caractere, nós estamos trabalhando com apóstrofe. Então, é colocado o caractere arroba na posição 2, ele vai substituir o an da palavra João, e na hora que a gente manda imprimir novamente a string nome, né? Ou melhor, agora que a gente manda imprimir a string nome, né, com %S, a gente vai imprimir aqui essa palavra aqui, né, que seria João, só que substituindo o an pelo arroba. Bom, uma outra forma de manipularmos a string, e isso aqui é apenas um exemplo para que a gente possa identificar o potencial, né, tá, é trabalhar caractere por caractere. Então, nesse exemplo aqui, né, nós temos a declaração de uma variável string, ainda naquele nosso exemplo, a variável para armazenar um nome, né, tá? Uma string de até 50 caracteres. Um contador i para ser usado pelo for, né, mais adiante. Então, por exemplo aqui, a gente pode fazer o quê? Um scanf desse nome, essa variável nome, né, e supondo novamente que tenha sido digitado João. Né, a leitura tem que dar resultado na digitação da palavra João. Na sequência, por exemplo, em vez de imprimir
o nome por completo, usando apenas um comando printf, a gente pode fazer o quê? Imprimir caractere a caractere utilizando um for. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, a gente utilizou então um for com contador i, iniciando em 0, contando até 49, né? Ou seja, enquanto for menor do que 50, né? E enquanto o nome na posição i for diferente do caractere barra nulo. Por quê? Porque basta que, né, um dos limites, uma das condições seja atingida, né? Ou seja, o i tenha passado de 50, ou que o caractere barra nulo tenha sido encontrado para que a gente pare a impressão de cada caractere, né? Então, e aí variando o i, então, de 1 em 1, né? Então, o i iniciando em 0 até 50, ou até encontrar, né, o caractere barra nulo, né? Utilizando o i como posição do vetor nome, né? De 1 em 1, ele vai fazer o quê? Imprimir, né, o caractere de nome na posição i. Então, nesse caso aqui, ele também imprime João, né? Isso aqui é só para mostrar, né, uma outra forma, né, de trabalhar com a string, certo? Trabalhar com o vetor de caracteres, né? Então, ao ler João aqui no scanf, ele vai armazenar aqui na nossa memória, né, algo nesse formato aqui, né? Então, JO, AN, né? O e o contrabarra 0, e depois o printf aqui, né? O for, percorrendo de 0 até 50 ou até encontrar o barra 0, vai fazer isso aqui, né? Então, vai imprimir o J, vai deslocar para o próximo, o I, né? O I vai acrescentar 1, vai para 1, vai imprimir a posição 1, que é o O, depois a posição 2, que é o AN, a posição 3, que é o O, e quando ele chega no barra 0, ele termina, então, a impressão, né? Finalizando o for.